E aí, pessoal? No vídeo de hoje vamos falar sobre uma característica curiosa dos impostos no Brasil. Como tributos que nasceram para resolver um problema pontual viram inquilinos vitalícios do nosso bolso. Vamos também observar o tamanho deste buraco fiscal, para onde escorre todo esse dinheiro e tentar dar uma dimensão real ao que significa os trilhões do orçamento público. E para fechar com chave de ouro, vamos explorar como o Bitcoin se apresenta como um contraponto a esse sistema centralizado. Já pararam para pensar que um monte de imposto que a gente paga hoje nasceu como um data de validade? Surgiram como ajuda emergencial, só que a emergência nunca passa e a ajuda vira pensão vitalícia para o governo. Um exemplo clássico é a CPMF, a saudosa Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, criada lá em 97 para financiar a saúde pública e turbinar os hospitais do SUS, tinha validade de apenas 2 anos e a alíquota de 0,20%. Mas como aqui é o Brasil, foram 5 prorrogações, a alíquota pulou para 0,38% e no final da brincadeira engoliu mais de 200 bilhões em uma década. E mesmo extinta em 2007, volta e meia propostas para recriá-la continuam surgindo no Congresso com outros nomes. Outro temporário que ficou para sempre é o IPTU, o Imposto Municipal do seu imóvel. A ideia original era nobre, bancar a infraestrutura da cidade como iluminação pública, asfalto, coleta de lixo e esgoto. A lógica era simples, casa em bairro bom, mais IPTU para bancar os serviços melhores. Mas na prática, o IPTU virou dinheiro cativo dos municípios, cobrado até em lugar que a promessa de serviço nunca chegou. Parece até piada de mau gosto, não é mesmo? Em 1985, o IPVA surge para aposentar a velha taxa rodoviária única. A promessa era clara, manter e melhorar as estradas que a gente usa. Só que em média, menos de 25% da arrecadação volta para as estradas. O resto vira caixa única dos estados, sem nenhuma ligação direta com o asfalto. A Cofins está no mesmo barco dos temporários, criada em 91 para financiar a Seguridade Social, saúde, aposentadoria e assistências, virou um dos maiores ralos de dinheiro federal, sugando bilhões por ano. Mesmo assim, pouca gente sabe exatamente como esse valor é distribuído. Para não perder o costume, a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, surgiu em 88, pouco antes da Constituição Federal. A missão era reforçar a Seguridade Social na redemocratização. A alíquota, que começou baixa, foi engordando com o tempo, principalmente para bancos e financeiras, chegando a 25%. Era para ser rapidinho, mas está aí firme até hoje, sempre acionada como solução emergencial em tempos de crise. E em muitas cidades, a taxa de lixo segue a mesma cartilha. A lógica seria que a cobrança refletisse o custo do serviço, coleta regular dos nossos resíduos. Mas em muitos casos, virou imposto disfarçado, cobrado mesmo onde o serviço não chega, sem ligar para o volume de lixo e com reajustes que ninguém explica. Inacreditavelmente, a carga tributária brasileira beira os 33% do PIB. Traduzindo, de tudo que o Brasil produz em um ano, 1/3 vai direto para o cofre do governo. Isso coloca o Brasil entre os países em desenvolvimento com maior carga tributária. Para botar em perspectiva, no Chile a carga é de 20%, no México 16% e nos Estados Unidos 26%. Claro, ainda estamos longe dos campeões europeus como França com 46% e Dinamarca com 45%. Mas será que há alguma diferença entre o Brasil e a Europa? O problema não é só o tamanho da arrecadação, mas como ela acontece. No Brasil, quase metade dos impostos, ou seja, 49%, esfolam o seu consumo diário. Ou seja, tudo o que a gente compra para viver, comida, água, luz, transporte, roupas, etc. E adivinha quem sente mais? Exatamente, o mais pobre, que gasta quase toda a renda para sobreviver. Já os impostos sobre a folha de pagamento levam 23%, enquanto 21% incide sobre renda e patrimônio. 7% restantes são taxas e outras coisas menores. Na prática, a gente tem um sistema que pune quem tem menos, é tipo um Robin Hood ao contrário. E o que a gente recebe em troca? Em países com carga tributária alta, tipo Alemanha ou Suécia, o imposto volta em serviços públicos de qualidade. Saúde que funciona, educação de ponta, transporte eficiente.
No Brasil, infelizmente, o retorno é sofrível, desigual e muitas vezes invisível. A gente paga como país rico, mas não recebe. Agora, uma questão crucial. Se o governo pode criar dinheiro, por que precisa cobrar tantos impostos? A resposta está na inflação. Se a impressora estatal trabalha sem parar, sem que a produção de bens e serviços acompanhe, os preços disparam. O dinheiro perde valor e quem sofre mais é a galera mais vulnerável. A gente já viu esse filme várias vezes, como na Venezuela ou na Alemanha pós-guerra. Os impostos, por mais indigestos que sejam, ainda são uma forma mais estável e segura de bancar o Estado. Além disso, ajudam a dar um jeito na economia e, teoricamente, distribuir melhor a riqueza. E por fim, eles dão valor à própria moeda, afinal, você precisa de reais para pagar os impostos, o que gera demanda por ele. Talvez isso tenha alguma ligação com o fato citado no vídeo porque o Bitcoin não depende de confiança. O link está aqui embaixo e vale a pena assistir. E para onde vão esses trilhões arrecadados? O orçamento federal de 2024 é de aproximadamente 5,5 trilhões de reais. Deste montante, mais da metade vai para a Previdência Social, como já falamos por aqui. O restante se divide entre saúde, educação, pagamento de juros e amortização da dívida pública, além de defesa, infraestrutura e outros gastos. Guardam nossos impostos em um balde furado. Entra muita água, mas boa parte escorre pelo buraco da dívida. Para você ter uma ideia da dimensão da coisa, com R$1 bilhão daria para construir 40 escolas, 10 hospitais ou asfaltar 500 quilômetros de estrada. Em 2023, o impostômetro, que é um painel que calcula em tempo real o que o brasileiro paga de imposto, ultrapassou a marca de 3 trilhões de reais. Isso dá uns 14 mil reais por brasileiro por ano. A cada segundo, o Brasil arrecada em média 100 mil em impostos. Mas você acha que 3 trilhões é pouco? Não é humanamente fácil conceber esse número, mas vamos tentar. Em tempo, 1 milhão de segundos são quase 11 dias e meio. 1 bilhão de segundos são mais de 31 anos. E 1 trilhão de segundos são inacreditáveis 31.700 anos. Agora pense em dinheiro vivo. Uma pilha de 1 milhão em notas de 100 reais tem cerca de 1 metro de altura. 1 bilhão pode chegar a 1 quilômetro. Já 1 trilhão formaria uma torre de 1.000 quilômetros de altura, mais ou menos a distância entre São Paulo e Recife em linha reta. É dinheiro que não acaba mais. O orçamento da União, como a gente viu, é de 5,5 trilhões. Na teoria, daria para ter serviço público de nível europeu. Mas quando a gente olha para o nosso IDH, para a fila do SUS, para o nível das escolas, para a segurança nas ruas, a conta simplesmente não fecha. Algo está errado. Nosso tempo é roubado dentro desse contexto, conforme você viu no vídeo porque o Bitcoin devolve nosso tempo. Ainda não viu? O link está aqui embaixo. A saga dos impostos no Brasil é um festival de promessas não cumpridas. O que nasce temporário vira eterno. O que tem destino certo se perde no orçamento geral. E isso tem gerado uma busca por alternativas. O Bitcoin, ao contrário do real ou do dólar, não tem um dono central nem governo. É uma moeda digital descentralizada que roda na blockchain, uma rede pública onde todas as transações ficam registradas, mas sem estarem ligadas diretamente à sua identidade. Isso torna muito difícil para governos rastrearem e tributarem cada transação, principalmente quando negociado diretamente entre pessoas, fora das corretoras regulamentadas. Não existe uma entidade que já desconta o imposto antes de você receber. Mas calma, o Bitcoin não é imune à tributação. Se você vende com lucro, tem que declarar no imposto de renda. E se você movimenta em corretoras, esses dados já vão direto para a Receita Federal. A diferença é que o Bitcoin te dá mais autonomia financeira. Ele nasceu justamente como uma resposta às crises, às políticas de inflação e ao controle excessivo dos governos sobre o nosso dinheiro. Por isso, torna o controle tributário muito mais difícil para o Estado. No fim das contas, o Bitcoin não é uma varinha mágica que elimina os impostos, mas ele propõe uma nova forma de lidar com o dinheiro, mais descentralizado, mais transparente e menos refém de abusos. E talvez a pergunta mais importante desse vídeo seja essa: o problema está nos impostos em si ou na forma como eles são cobrados e usados? Pense nisso. E esse foi mais um vídeo do canal Por que Bitcoin? Obrigado por nos acompanhar, deixe seu like e até o próximo vídeo.